Pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Deixa só o prof pegar aqui, eu não peguei o meu marcador. Tá aqui, agora sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então de redação. Para você que vai fazer aí algum concurso público ou Enem e precisa escrever a nossa querida redação, nosso texto dissertativo argumentativo, tá? Eu vou começar a trazer então agora nessa nova playlist, tá, pessoal, uma série de dicas de redação para vocês que estão aí se preparando, então, para alguma prova que tem no nosso querido texto dissertativo argumentativo. E, como diria o sábio, comecemos pelo começo, óbvio, né? Enquanto o prof vai compartilhando a tela aqui com vocês, já vou pedindo, né, aquela gentileza, te inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, tá? E depois te liga aqui, tá? Na descrição do vídeo tem o link de contato do prof. Dani, tá? E também no primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, gente, olha só, tá? Bom, vamos lá. A gente vai começar, então, falando da introdução, vou trazer aqui para vocês, nessa sequência, no mínimo 5 dicas aqui, importantes para a introdução do texto de vocês, tá? E a primeira é a fórmula mágica CTT, não é CTA, tá? O pessoal do marketing digital que deve estar gostando disso, né? Não é CTA, é CTT, porque é contexto, tema, tese, tá? Lembre-se disso. Contexto, tema, tese. Dani, como assim contexto, tema e tese, gente? O que é essa fórmula CTT? Só para que você entenda, tá? Isso aqui eu tenho também no meu blog, depois eu deixo aqui para vocês o link aqui do meu blog, vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para quem quiser todo esse material aqui em texto ali, bonitinho, pode acessar no meu blog também, tá? Então, olha só, a estrutura perfeita para a sua introdução segue uma sequência lógica que prende a atenção do corretor desde o primeiro parágrafo. Claro que a gente não vai estar escrevendo pensando no corretor toda hora, né, gente? Mas, de uma certa forma, é importante, tá? Que a gente pense nele. Porque ele, assim como qualquer outro leitor, ele vai fazer a leitura do nosso texto. Aliás, ele é a pessoa mais importante na leitura do nosso texto. Aliás, na teoria, é só ele que vai ler. Claro que eu tenho que escrever pensando que um outrem, né, uma outra pessoa qualquer, leria o texto. Tanto é que eu não posso conversar com o corretor, não posso me dirigir a ele, nem direto, nem indiretamente, mas enfim, eu tenho que colocar ali aquilo que, de uma certa forma, ele está esperando, tá? Bom, o que seria, então? Olha só, contexto. Apresente um panorama histórico, social ou cultural relevante. Então, o contexto que a gente vai inserir aquilo ali, ele tem que ser relevante, historicamente relevante, socialmente relevante ou culturalmente relevante. Até porque a gente vai estar falando, provavelmente, de problematizações sociais. Então, tem que ser questões relevantes para a sociedade como um todo, não tão somente para mim, né? No caso ali, Daniel Marques, quem está escrevendo o texto, tá? No caso do tema, ó, delimite claramente o assunto que será abordado, tá, gente? Porque o que acontece? Olha só, a gente tem um contexto onde a gente vai estar inserido, dentro desse contexto a gente vai ter um tema pertinente, importante para a sociedade, e a partir desse tema a gente vai estabelecer uma tese. Essa tese que a gente vai estabelecer, obviamente, acerca sobre aquele tema, dentro de um determinado contexto, a tese, ela tem que ser pertinente, a tese tem que ter lógica, a tese vai ter que, né, ser sustentada a partir de argumentos plausíveis, não contraditórios, etc. Por isso que, né, pessoal, tá, nós temos um texto dissertativo argumentativo, porque você vai ter que argumentar e sustentar a sua tese, que vai aparecer onde? Na introdução. Tudo isso aqui que a gente está falando é no seu primeiro parágrafo, na introdução do seu texto. Deixa eu fechar o meu ozinho aqui, tá? Bom, tese, ó, exponha seu posicionamento de forma objetiva e direta. Aqui toma muito cuidado. Por quê? Porque quando eu coloco aqui, exponha o seu posicionamento, é óbvio que o posicionamento é seu. Por quê? Porque você que está escrevendo o texto. Então, vamos lá, você vai escrever sobre a legalização da maconha. Vou pegar um tema bem polêmico aqui, né? E aí você vai colocar qual é o seu posicionamento. O meu posicionamento é que tem questões benéficas e tem questões maléficas. Tem o ponto positivo, tem o ponto negativo. Tem aspectos favoráveis e aspectos contrários. Show de bola. Essa é a sua tese. Esse é o seu posicionamento.
Você não precisa colocar assim, ó, eu acho que nós temos aspectos positivos e aspectos negativos. É óbvio que você não vai colocar dessa forma, porque o texto dissertativo argumentativo não permite isso. Você vai ter que, de uma certa forma, se posicionar, mas não de uma maneira subjetiva. Você não vai colocar eu acho, eu penso, eu acredito. Não, claro que não. A gente tem técnica para se posicionar sem fazer uso da primeira pessoa. Aliás, esqueça a primeira pessoa na sua redação, tá bom? Muito bem, então peguei um exemplo aqui para vocês, tá, gente? Olha só. No Brasil contemporâneo, a discussão sobre mobilidade urbana ganha destaque à medida que as cidades crescem desordenadamente. Olha o contexto. Primeira coisa, o contexto, tá? Coloquei aqui. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre a mobilidade urbana, né? E aí tu está dizendo que ela ganha um destaque à medida que a proporção que as cidades crescem de uma forma desordenada. Inseriu aqui o seu tema dentro do contexto já, né? Tá? Mas vamos lá, vamos deixar o tema bem claro aqui na sequência. O debate sobre a implementação de ciclovias nos grandes centros urbanos revela-se fundamental para a construção de cidades mais sustentáveis e humanizadas, apesar dos desafios da infraestrutura. Então, olha só, você já colocou o tema, né, que é a questão da implementação de ciclovias, né, dentro desse contexto, que são cidades que crescem de uma maneira desordenada, e aí você já trouxe que essa implementação de ciclovias, qual é a sua tese? Né? Que ela é fundamental para a construção de cidades mais o quê? Sustentáveis e humanizadas. Só que ela tem a questão do desafio da infraestrutura. Então, olha só, você vai ter que falar depois nos desenvolvimentos lá do seu texto o quê? Né? Do porquê, de fato, as ciclovias elas ajudam na construção de cidades mais sustentáveis e humanizadas. Você vai ter que falar desses desafios da infraestrutura que podem, de uma certa forma, impedir o crescimento dessas construções de ciclovias. Enfim, tudo isso você vai desenvolver depois no seu texto. Mas você apresentou aqui uma tese dentro, a partir de uma temática, dentro de um contexto, famoso CTT. Uma fórmula bem legal, bem interessante aí da gente introduzir o nosso texto, tá bom? Pessoal, nos próximos vídeos eu sigo falando aí para você de texto dissertativo argumentativo, vou seguir falando de introdução, não é a única parte que eu vou falar aqui de introdução, vamos falar mais vídeos aí sobre a introdução do nosso texto dissertativo argumentativo, tá bom? Espero que você tenha gostado, se você tem alguma dúvida, deixa aí a sua pergunta, tá? Nos comentários, se você está procurando um curso completo aí de produção textual de redação, dá uma olhadinha nos comentários e também na descrição desse vídeo, tá bom? Fica com Deus, te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.